Olá, qual é a hora certa para o bebê nascer? Normalmente a gestação varia entre 37 e 42 semanas. Portanto, para um nascimento seguro e saudável, segundo os médicos, o parto deve ser feito dentro desse período. Quando o nascimento ocorre antes de completar 37 semanas de gestação, o bebê é considerado prematuro. E eles são pequenininhos, frágeis e desde o nascimento travam uma verdadeira batalha para sobreviver. A prematuridade, ela exige uma série de cuidados médicos. Mas no programa Viver Melhor de hoje, você vai ver que com o avanço da tecnologia e da assistência prestada nas unidades de terapia intensiva neonatais, a sobrevida desses bebês tem aumentado e muito nas últimas décadas. Bom, para começar o programa, eu quero compartilhar com vocês um vídeo sobre o diário de um recém-nascido. É uma história real, viu? Vamos ver. Quando eu nasci, eu não fui direto pro colo da mamãe, como os outros bebês. Eu ainda não sabia respirar. Sentia muito frio e medo. Então me colocaram nessa caixinha transparente. No começo não foi muito legal, mas dentro da caixinha eu me sentia quentinha e protegida. Tinha muita gente cuidando de mim e todo mundo se esforçava para me ver melhorar. Isso me deixava cada dia mais forte. O leite da mamãe vinha num potinho e eu tomava por esse canudinho. Ele me ajudava a crescer. A mamãe e o papai vinham me ver todos os dias. Eles conversavam comigo e me olhavam um tempão. Às vezes ficavam preocupados. E eu só queria dizer para eles que ia ficar tudo bem. E realmente ficou tudo bem. A pequena Heloísa, que nós acompanhamos agora, um pouquinho da história dela hoje, está forte e saudável ao lado da família. Esse vídeo foi produzido pelo Hospital Nossa Senhora das Graças, que é um centro de referência em saúde na região metropolitana de Porto Alegre. E falando em boas histórias, conheça agora a família do pequeno Caio. Ele nasceu quando a mãe Jennifer tinha 26 semanas de gestação, algo em torno de 6 meses e meio de gravidez. Vamos conferir. Caio tem 7 meses de vida. No colo do vovô José, ele responde aos estímulos e brincadeiras, mostra a coordenação motora. Mas quem vê o neném assim forte e esperto, não imagina a luta que o pequeno travou para sobreviver. Eu tive muito medo de perder ele. Ele era muito pequenininho. Ele ficou comigo uns 5 minutos, aí levaram ele para UTI. Já aconteceu várias vezes de chegar lá e a saturação dele despencar. Aí, quando aconteceu isso, ele já estava sem... Calma! Ele já estava sem um oxigênio, aí ele foi entubado várias vezes. Uma dessas vezes eu estava lá. Aí... pronto, ele não vai mais voltar. Caio nasceu em 25 de março de 2021. Pesava apenas 1 quilo, media 36 centímetros. Ficou 80 dias no hospital, quase 2 meses na UTI. Teve infecção, passou por uma cirurgia de hérnia. Nesse período, o coração de mãe teve que ser forte. Tinha dias que realmente eu não queria ir, mas eu ia da mesma forma. Ele precisava de mim, ele ainda precisa. Eu tô lembrando de tudo e machuca. Mas a minha mãe me ajudou muito. Ela quem me sustentava, tipo assim, não cai. Ele precisa de você. Vai dar tudo certo. Jennifer, de 23 anos, enfrentou uma gravidez turbulenta. O parto foi natural, sem intervenção, mas tudo bem diferente de quando ela teve a filha mais velha, a Maria Clara, de 2 anos. Caio, como qualquer criança prematura, faz acompanhamento com uma equipe multidisciplinar e, segundo os médicos, vem respondendo bem aos tratamentos. Que ele tenha muita saúde.
muita saúde, muito. E para falar sobre os bebês prematuros, eu recebo hoje no programa a médica pediatra Maria Albertina Santiago Rego e a diretora da ONG Prematuridade, Denise Leão. Sejam bem-vindas ao programa. Muito obrigada pela presença. Vou começar com a doutora Maria Albertina. Nós temos um dado aqui do Ministério da Saúde de que 11,7% de todos os partos ocorrem antes do tempo. Isso é mais comum do que a gente imagina, o parto prematuro, doutora? Nós somos um país muito grande, né? Nós temos em torno de 3 milhões de nascidos vivos por ano. Isso dá um número grande de crianças, né? A prematuridade do Brasil, 11,7%, ela varia de 10% a 12%, né? Dependendo do método que você usa. A definição é essa mesmo, é o nascimento menor que 37 semanas de idade gestacional. Se a gente considera o número absoluto de crianças, nós estamos entre os 10 países com o número maior de prematuros do mundo. Se a gente considera proporção, nós não estamos no grupo no maior grupo do mundo, mas frente a esse número tão grande de crianças, em torno de 400 mil crianças por ano, é muito grande. Denise, eu estou vendo você concordar aqui com a doutora Maria Albertina, que você atribui a esse dado que é até um pouco assustador, né? A doutora já adiantou para a gente em relação ao nosso sistema de saúde, a política pública e tal, mas outras questões. É um grave problema social no mundo todo e aqui para a gente também no Brasil, e muito disso se devem a fatores relacionados à questão social, né? A vulnerabilidade social, o acesso à saúde, o acesso à educação. Então, quando a gente pensa em prematuridade, necessariamente a gente pensa em saúde pública, em nascimentos, mas é uma questão muito mais ampla que começa lá atrás, né? Se a gente for pensar que a gente precisa falar sobre educação sexual para os nossos adolescentes, que a gente, antes da gravidez acontecer, a gente tem que falar sobre gestação saudável, sobre o que é um parto prematuro, causas e consequências, que não é simplesmente um nascimento precoce, que isso pode trazer sequelas para o resto da vida e que impacta a todos, mesmo que a gente não tenha, apesar da prematuridade ser bem prevalente, geralmente a gente tem entre os amigos, né, o círculo familiar, alguém que tem um bebê prematuro, mesmo que a gente não tenha, que esteja longe esse universo, nós somos impactados pela prematuridade. Porque esse nascimento prematuro, né, que é nessa grande quantidade, como a doutora Albertina comentou, ele tem um impacto gigante na economia, nas questões sociais relacionadas a direitos de inclusão, cidadania, enfim, essas crianças que cada vez nascem mais precocemente, né, graças aos avanços ali, como tu bem comentaste, Rafaela, da tecnologia, das terapias, esses bebês nascem, bebês que não sobreviviam antes, sobrevivem hoje, mas a gente não quer garantir só a sobrevida, a gente quer dar qualidade de vida para esses bebês. Então, a gente precisa pensar de que forma fazer isso, com políticas públicas, com iniciativas, né, de parceria de entidades, de instituições, de empresas, todos unidos para mudar esse cenário. Mas realmente é um grave problema social aqui para a gente. Doutora Maria Albertina, é uma condição da mãe ou do bebê? Em linhas gerais, por que o parto prematuro ocorre? Pode ser uma condição da mãe, pode ser uma condição da criança e pode ser uma condição placentária. Então, não está associado... Vou dar exemplos, facilita. Doenças maternas crônicas, uma hipertensão crônica, um diabetes, ou uma doença que se instala durante a gravidez, um diabetes gestacional, uma doença hipertensiva específica da gravidez, que é a pré-eclâmpsia, eclâmpsia mais conhecida, ou um problema placentário, uma placenta acreta, quer dizer, ela tem uma posição anormal ou uma que causa uma hemorragia, por exemplo, ou um feto com uma malformação, ou um feto com uma restrição de crescimento intrauterino por uma doença materna ou por uma doença própria dele. Então, são causas diversas. Isso aí nos leva à importância do pré-natal. O pré-natal é fundamental. Como vem sendo realizado o trabalho da ONG no que diz respeito à orientação a essas mães e pais?
Nós oferecemos desde apoio psicológico online, gratuito para as famílias e para os profissionais de saúde, né, que também estão bem sobrecarregados na linha de frente, principalmente desde o início da pandemia. Esse aconselhamento, né, jurídico em relação à licença maternidade ampliada, né, todas essas questões relacionadas a trabalhistas também, né, aconselhamento jurídico para as famílias. E temos vários projetos, né, alguns em parceria com a iniciativa privada, para trabalhar questões de prevenção de parto prematuro, de informação das famílias, relacionadas à imunização também, que é algo que foi impactado, né, com a pandemia, a diminuição, né, das vacinas, e para os prematuros o calendário vacinal é um pouquinho diferente, né, mas é muito importante que seja mantido, né, para que eles estejam totalmente protegidos. Então, a gente atua em diversas frentes com diversos parceiros, né, inclusive com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que sempre está à frente aí de todas os estudos, e, enfim, tudo que há de evidência, né? Então, a gente procura sempre buscar essas evidências para embasar as nossas ações. Doutora, com que idade o bebê pode sobreviver prematuramente? Nós acompanhamos na reportagem o Caio, que nasceu quando a mãe tinha 6 meses e meio de gestação. O Caio nasceu com 1 quilo, mais ou menos, com 80 dias na UTI. Tem algum limite de idade? No geral, dentre as crianças que nascem em torno de 26, 27, 28, abaixo de 32 semanas, o risco de morte é grande. Então, sobrevivem algumas crianças com mais vitalidade e associada a alguns fatores da prematuridade. A prematuridade, quando a gente fala em idade gestacional, é só um dos fatores. A causa associada define, às vezes, o prognóstico dessa criança. E onde ela é assistida, também. Do ponto de vista geral, de distribuição dos prematuros dentro de um país, então, no Brasil, a sobrevida de pelo menos 50% dessas crianças com 28 dias de vida, né, 1 mês depois que elas nasceram, é que só ocorre com 32 semanas e não menos. Então, são 2 conceitos que a gente precisa de começar a discutir quando fala de prematuridade, porque isso é confuso para os pais. Os pais ficam sem saber o que é aquilo que nós estamos falando de distribuição na população, aquilo que nós estamos falando para o neném deles. E são fundamentais os 2 conceitos. Eu vou pedir licença para vocês agora, porque a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a importância do cuidado humanizado de bebês prematuros, os direitos e garantias do recém-nascido e da mãe. Esses e outros assuntos a seguir, eu volto já já. O Viver Melhor está de volta e hoje estamos falando dos bebês prematuros, aqueles que nascem antes das 37 semanas de gestação. Quase todos seguem automaticamente para a UTI neonatal. E o tempo de permanência varia, de acordo com o bebê e o motivo pelo qual ele foi levado à unidade. Mas o que é consenso entre os médicos é que as ações de humanização estimulam o desenvolvimento do recém-nascido, ajudam na recuperação. Veja agora uma iniciativa que vem do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos acompanhar. A chamada técnica das luvas proprioceptivas foi desenvolvida na unidade neonatal pela terapeuta ocupacional Débora Daniele Santos e passou a ser reproduzida por diversas equipes do hospital. Ela simula a sensação do toque, parecida com aquela que o bebê sente quando ainda está no útero materno. Com a simulação, o bebê tem a sensação de que tem alguém ali o protegendo. A gente preenche essa luva com arroz porque ela dá um peso. Vai simbolizar essa mão humana. Então a gente vai juntar as mãos e as pernas do bebê, a gente vai fazer uma leve pressão e esperar que esse bebê se acalme. No momento que esse bebê se acalma, a gente vai substituir a nossa mão pela mão de luva. Além do aconchego, a mãozinha ajuda no amadurecimento do bebê. E a gente tem conseguido fazer com que esse bebê fique mais regulado, mais tranquilo, e assim ele possa manter uma saturação adequada, manter uma frequência respiratória
respiratória e cardíaca também adequada, esse bebê vai ter tempo para amadurecer e poder se desenvolver. E para falar um pouquinho mais sobre a importância dos cuidados humanizados, eu vou voltar a conversa aqui com as minhas convidadas de hoje, a médica pediatra Maria Albertina Santiago Rego e a diretora da ONG Prematuridade.com, a Denise Leão. Bom, qual é a importância, vou começar com a doutora, desses cuidados humanizados, de iniciativas como essas e tantas outras que a gente acompanha aí nas unidades neonatais em todo o país? É fundamental o cuidado integrado na família, né? Esse vídeo que acabou de ser passado, quer dizer, são as estratégias que a gente utiliza para o cuidado que, no fundo, é trazer o neném para junto da família, inserido ali com a mãe e com a família. E o que é isso? A criança está dentro de uma incubadora. Durante o período de desenvolvimento, ela estaria no útero, né? Ainda na vida fetal, vem para a vida extrauterina, em níveis variados de maturidade. Então, uma criança muito prematura vai ficar ali dentro da incubadora por um tempo prolongado, às vezes 2 meses, né? A prematuridade em si, ela, dependendo da causa, né? Ela é um estado de imaturidade sem doença, mas ela complica. Ela complica exatamente porque a criança não tem autonomia de vida e nós, com a tecnologia, vamos proporcionar essa possibilidade de sobrevida dela com qualidade. É um exemplo de como a integração da família é fundamental. E aí, como essa estratégia é o método canguru, é o método que acabou de ser colocado, que é uma ação do método, poderia dizer uma ação do método canguru, enfim, é levar a mãe para dentro da unidade neonatal, não é uma informação que ela está descontextualizada, isso não. A mãe tem que ser contextualizada, ela está ali, o neném é dela, ela tem uma autonomia por direito, a criança também. Então, isso é fundamental e precisamos de discutir isso abertamente, tanto no meio técnico quanto no meio jurídico. Denise, mas infelizmente algumas mães se queixam, inclusive a que eu conversei lá na reportagem, a Jennifer, do primeiro bloco, que alguns hospitais não permitem esse acompanhamento. E a gente começou a observar isso em diversos países, dos mais ricos aos mais pobres, e aqui no Brasil também, né? Em muitas UTIs, os pais, né, pai e mãe, já eram considerados visitas, né? E a gente tem a nossa lema de que pai e mãe não são visitas, né? Então, se tem horário de visita na UTI, a gente não está falando do pai e da mãe, porque eles fazem parte desse processo do cuidado, né? Como a doutora Albertina falou, são várias estratégias que se montam, todas elas voltadas para a humanização, mas todas elas que priorizam, né, a presença da família e como parte desse cuidado, né? E com a pandemia, muitas UTIs acabaram, claro, no início, né, todo mundo ficou muito assustado, não se conhecia tanto sobre o vírus, e algumas UTIs realmente fecharam as portas para os pais. Agora, imagina, teve mães e pais que ficaram 80 dias, 90 dias sem ver o filho. Quem trabalha à beira-leito vê a diferença de um bebê que pode ficar pele a pele com o pai e com a mãe e o que não fica, né? Mas isso também tem um impacto para a saúde emocional, né? Para o vínculo afetivo da mãe com o bebê, da família. Então, assim, a gente brinca que é praticamente um crime separar, né, o pai e mãe de um bebê prematuro, não tendo uma necessidade, né, realmente que seja um risco, porque isso tem um impacto negativo muito forte, né, para esse bebê que já é mais frágil, já está mais vulnerável e que precisa tanto daquele cuidado do toque, do cheiro, da voz, e uma tela de celular, iPad, enfim, não substitui nada disso, definitivamente não. E nós estamos falando de direitos e garantias, né? Não é favor, não, é direito. Sobre essa questão, nós vamos ouvir agora o depoimento do juiz José Romero, falando justamente sobre uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Um exemplo da aplicação desse conjunto de princípios pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida pelo ministro Fachin, foi a ampliação da licença maternidade de mães de bebês prematuros que precisam de internação. Pela decisão, o benefício, que é de 120 dias, só começa a contar depois que a criança e a mãe
receberem alta do hospital. Isso para que possam ficar juntas, porque ninguém desconhece a importância do contato prolongado da mãe com a criança, especialmente quando fragilizada em circunstâncias como essa. O que tem em comum filósofos, cientistas, pintores, bailarinas, mundialmente famosos como Voltaire, Kepler, Darwin, Renoir, Churchill, Anna Pavlova, Isaac Newton e até mesmo Albert Einstein. Todos nasceram prematuramente e é difícil imaginar o mundo sem a contribuição dessas pessoas. Com certeza, todos tiveram a felicidade de contar com uma família que os cuidou muito. Bom, vamos voltar à nossa conversa aqui. Realmente ele resumiu um pouquinho do que a gente vem falando aqui, citou inclusive essa decisão do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à licença maternidade, garantindo aí um tempo maior, né? Quando a gente teve notícia dessa ação, nós começamos a orientar as famílias, as mães, em como obter, então, esse benefício, que era o direito adquirido delas, porque essa ação, ela vale tanto quanto uma lei, ela não é uma lei, ela não está no Diário Oficial, mas ela tem valor de lei. Só que o que acontece? Isso não foi, essa informação ela não foi tão disseminada e as empresas e o próprio INSS que estava envolvido na decisão desconheciam, E muitas empresas também não queriam conhecer, Porque digamos que isso é uma coisa que para alguns empregadores soa como uma coisa negativa, É difícil enxergar o impacto disso a longo prazo e de poder manter uma trabalhadora, uma empregada feliz e que vai fazer melhor o seu trabalho. Mas o fato disso não ter começado a acontecer da maneira como deveria, a gente começou a receber relatos e nós compilamos vários desses e-mails, de empresas que não estavam entendendo como é que funcionava, porque o INSS não reconhecia, de mães que diziam, olha, minha empresa diz que isso não existe, não funciona, não vou conseguir, vou ter que pedir demissão porque meu filho ainda está internado e a minha licença já terminou. A gente compilou esses e-mails e mandamos para a STF, e o STF cobrou, então, um posicionamento do INSS. E em março desse ano foi emitida a portaria número 28, acho que do dia 19 de março de 2021, portaria número 28, onde o INSS, então, garante, e aí a gente teve uma ampliação desse benefício, ao invés de só as mães que trabalham em regime CLT, todas as mulheres trabalhadoras que contribuem para a Previdência, que contribuem para o INSS, elas, então, têm agora garantido, desde março desse ano, a ampliação da sua licença maternidade. Doutora Maria Albertina, eu quero repercutir agora com a senhora a questão das sequelas das crianças, Qual é a condição dessa criança que nasce prematura? É claro que cada caso é um caso, dependendo da semana, mas em linhas gerais. Um dia na vida de um prematuro dentro do útero, um dia a mais, é muito importante. Então, quando a gente diz assim, 32 semanas e um dia, esse um dia faz diferença na vida da criança. E por que faz diferença? Porque a criança, a maturidade dela é muito acelerada na vida fetal. Os órgãos se diferenciam, se amadurecem de maneira diferente. Mas vou dar o exemplo do cérebro. O cérebro de uma criança de 36 semanas, quer dizer, uma semana para alcançar 37 ou 3 semanas aí para alcançar uma maturidade melhor, em torno de 39, 40 semanas, ele está imaturo e de uma maneira significativa. Então, imagina uma criança de 22, 23, 24 e por aí vai, Eu gosto sempre de pensar nessas idades gestacionais para lembrar sempre disso que foi falado do ponto de vista jurídico, eu até me emociono, porque é importante essa intersetorialidade e todos entenderem a proposta do cuidado que a gente diz humanizado. Humanizado, nós somos todos humanos, É a proposta básica da aplicação da ciência. A ciência sozinha, ela não resolve nada, nós temos que implementar, nós temos que tirar do papel, das nossas cabeças, para a própria família, a criança que está ali demandando um cuidado e agregando valor individual a essa criança e a família. Bom, e falando em avanços, nós vamos conferir agora no nosso quadro Avanços, uma pesquisa que vem da Universidade de São Paulo. Cientistas desenvolveram um estudo que aponta alternativas para reduzir o índice de partos prematuros. A coordenadora da pesquisa, ela fala da importância da contagem da gestação em dias e não em semanas, como a gente está acostumado a fazer. Confira. Nós analisamos a idade gestacional em dias
para verificar qual era a diferença de mortalidade desses bebês que nasceram no período de termo, eram bebês a termos. No entanto, eles tiveram a sua gravidez interrompida antes de entrar em trabalho de parto. E nós mostramos que cada dia dentro do período de termo faz diferença com relação à mortalidade desses bebês. Então, essa é uma questão muito importante que a gente deve chamar a atenção. E até onde a gente saiba, esse foi o primeiro estudo brasileiro nessa direção. Os impactos desse parto antecipado para a saúde dos bebês, ele já é bem definido, e uma das questões que nós temos trazido é o impacto que isso tem também para eventos maternos, incluindo aí o risco de reinternação aumentado para as mulheres quando elas têm uma gravidez interrompida antes do período de termo. E outra pesquisa científica publicada em um periódico médico americano mostra que bebês prematuros que receberam leite materno apresentaram melhor rendimento cardíaco no primeiro ano de vida. Geralmente, os prematuros apresentam risco aumentado de doenças cardiovasculares. O estudo foi realizado com 80 bebês prematuros, nascidos entre 2011 e 2013. A criança prematura, ela tem duas idades, entre aspas, assim, porque tem a idade cronológica e a idade corrigida. A senhora falou em relação a semanas, dias, a mãe fica mais perdida ainda, né? Olha, eu acho que essa questão da idade corrigida deixa qualquer um muito perdido. A criança, é porque a gente não tem um nome muito bom para dizer idade gestacional pós-menstrual. Isso é uma coisa muito relativa à idade menstrual quando a gestante engravidou, etc. Então, o que eu sugiro? A criança que nasceu com 32 semanas, ela está daqui uma semana com 33, dali outra semana com 34, com 35, e ela vai ser acompanhada segundo curvas de crescimento pós-natal de pré-termos, que foi publicada pela Universidade de Oxford. Eu tive o prazer de participar desse estudo. Até 64 semanas, a gente deveria acompanhar essas crianças com a idade delas. A idade elas têm... Com 64 semanas, elas têm mais ou menos uma criança que nasceu com 28 semanas, olha como é complexo. Ela tem 9 meses e 6 meses de corrigida, porque eu corrigi para 3 meses, 28 semanas para 40 são 3 meses. É muito complexo, então eu digo para as mães, né, para os pais, qual que é a idade cronológica do neném. E eu vou contando aquela idade cronológica em semanas, e eu brinco com eles. Vocês falam em meses, o neném tem 1 mês, tem 2 meses, tem 3 meses. Eu falo assim, o neném tem 4 semanas, tem 8 semanas, tem 12 semanas. E eles acham assim muito legal, porque fica mais próximo da realidade da criança. Inclusive, prematuridade.com, eu quero deixar mais uma vez aqui o endereço da ONG, porque ela comunica, informa e faz todo o trabalho para que mãe e bebê possam ter mais qualidade de vida desde o hospital, né, Denise? A informação, ela muda destinos, né? Ela traz eu acho um pouco clichê essa palavra, mas é o empoderamento mesmo, né? Saber quais são os seus direitos, quais são, né, o que está acontecendo com o meu filho e o que é o melhor para ele. Então, a gente tenta trabalhar em todas essas frentes para mudar esse cenário aí. Bom, feita a reflexão, agradeço muito a participação da doutora Maria Albertina, Denise Leão. Muito obrigada, até a próxima. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do programa Viver Melhor. Temos um encontro marcado na próxima semana, eu espero vocês. Tchau, tchau.